Olá, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja de Colina, os demais irmãos que nos assistem. Queria saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos, como eu havia dito, para uma segunda aula daquele livro Justificação e Regeneração do Charles Leiter. E o tema da nossa aula hoje é essa pergunta complexa, né? Pode um homem ser justo diante de Deus? Nós vamos falar sobre a morte vicária de Jesus, ok? Então, irmãos, vamos lá, vamos dar início à nossa aula com uma palavra de oração. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está nos acompanhando. Aplica essa palavra em nossos corações pelo poder do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, assim, obedecer, praticar, crer em toda a sã doutrina. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, vamos começar com uma pequena recordação daquilo que nós vimos na aula passada, certo? No tema da aula passada, além daquela parte introdutória, nós falamos que há dois milagres no coração e no cerne, na essência do Evangelho. Primeiro milagre, a justificação. Segundo milagre, a regeneração. Ok? Para nós entendermos esses dois milagres, nós precisamos compreender a realidade do pecado. E nós vimos que o pecado tem a sua origem lá em Gênesis 3. Tá? O pecado, citando aqui uma definição do Leiter, o pecado é o problema final e, de fato, o único problema da humanidade, certo? Ou seja, todos os problemas da humanidade, nas diferentes áreas, política, econômica, sanitária, social, né, todos esses problemas, de alguma maneira, eles estão relacionados ao pecado, certo? E nós vimos as características do pecado, que ele é universal, ou seja, ele atinge todas as pessoas, né? Independente de raça, cultura, posição geográfica, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, como diz Paulo em Romanos 3:9. Ele é ubíquo. O que é algo ubíquo? Ele está em todas as áreas ao mesmo tempo. Então o pecado não atinge uma área do ser humano para depois atingir outra. Ele atinge todas as áreas ao mesmo tempo, né? A sua maneira, ele está em todas as áreas de nossa vida ao mesmo tempo. Ele é racional. Se nós pudéssemos ponderar sobre as consequências do pecado, se o filho pródigo ponderasse sobre as consequências do seu pecado, ele não sairia da casa de seu pai, não é verdade? Se o adúltero ponderasse as perdas que o adultério traria ao seu casamento, à sua família, ele não cometeria adultério, né? Então, o pecado, ele é irracional. Ele também é enganoso, ele nos engana, né? Nessa irracionalidade do pecado, o pecado ele nos oferece uma imagem enganosa de nós mesmos. E eu cito aqui o exemplo da igreja de Laodiceia. Laodiceia se via como uma igreja rica, não é? Uma igreja próspera, mas Jesus vai dizer que ela era miserável, que ela era cega e que ela estava nua, né? Ela precisava das vestes de Cristo, do elixir, né, do colírio de Cristo e do ouro refinado do Senhor Jesus Cristo. Então o pecado nos dá uma imagem enganosa daquilo que nós somos. O pecado, ele é endurecedor, não é? Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de fazer a gente perder a sensibilidade sobre o limite das coisas. Então, aquilo que eu falei, né, em aulas passadas, que o alcoólatra não começou bebendo uma caixa de cerveja, não é? Ele começou no primeiro gole. Então, o pecado tem a capacidade de neutralizar a nossa percepção de quão fundo nós nos embrenhamos nele, certo? Ele é escravizador.
aquele que não está em Cristo, aquele que vive no pecado, ele não pode deixar de pecar. Ele serve aos padrões do pecado. A grande libertação que Cristo nos deu é não precisarmos servir ao pecado, ao mundo. Nós precisamos servir apenas ao Senhor Jesus. Ele é degradante. O pecado opera a degradação moral, física, emocional. Ele degrada os relacionamentos do ser humano. É acima de tudo, e a principal degradação que ele faz, ele age na nossa relação com Deus. Então, debilitando e degenerando nossa relação com Deus, ele degenera e debilita todas as outras áreas de nossa vida, certo? O pecado, ele é pervertido, né? Ele perverte o nosso caminho. Ele nos faz tomar um caminho que nós, racionalmente, se tivéssemos a sensibilidade necessária, se fôssemos livres das amarras do pecado, nós não tomaríamos, certo? Então nós falamos sobre isso aula passada, né? E nós falamos também que o pecado tem duas características, duas posições na nossa vida. A primeira, o pecado ele é interno, ele nasce no coração. Por isso que Salomão vai dizer, se há alguma coisa que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Jesus, explicando aos fariseus que cobravam dos seus discípulos que se purificassem, Jesus vai dizer que o pecado ele não entra por nossa boca, mas é do nosso coração que procede toda sorte de pecados. O pecado também ele é externo, ele exige nossas atitudes. Então, ele é interno, ele existe em nossa vida internamente, em nosso coração, e ele se externaliza em nossas atitudes, de tal maneira que ninguém está isento às ações do pecado, certo? Então, diante dessa realidade tão complicada, não é? Como um Deus justo pode justificar um criminoso, né? Um pecador como nós? Esse é o maior de todos os obstáculos imagináveis à salvação humana. Como um juiz absolutamente justo e reto, que é Deus, pode, de alguma forma, justificar um criminoso absolutamente culpado e condenado que somos nós. E aí? Como fica essa realidade? Né? Tomando aqui, irmãos, Provérbios 17, versículo 5, nós vamos ver aqui a sabedoria da palavra de Deus nos mostrando essa realidade, né? Quando Salomão nos diz: o que escarnece do pobre insulta o seu Criador, e o que alegra da calamidade não ficará impune. Então veja, a segunda parte do versículo: aquele que se alegra da calamidade, aquele que vê vantagem na calamidade, ele não ficará impune. Certo? Então, não é lícito ao Senhor ver a calamidade, ver a realidade do pecado na nossa vida e mesmo assim nos justificar? Vou dar um exemplo. Imagine que um assassino, não é? Pode até ser esse aí que você está vendo. Ele entra na sua casa e mata toda a sua família, não é? Você também poderia lembrar daquele filme, né? O Refúgio, né? Aquele filme da década de 90, ele é com o Harrison Ford, né? O Fugitivo, né? A mulher dele é morta, ele tem que fugir da polícia. Mas vamos lá, esse assassino entra na sua casa e mata toda a sua família. Depois de muita busca, muita procura, esse assassino é encontrado, mas, como o juiz é compassivo, o criminoso é absolvido. E aí? Você concorda, né, com essa realidade? Você não ficaria revoltado com essa realidade? Não é? Afinal de contas, ele é um réu confesso, as provas apontam contra ele, não há como negar que ele não tenha matado a sua família. Mas o juiz disse: olha, eu não posso punir este homem porque eu sou um juiz compassivo, eu não me alegro com a prisão do criminoso, mas com que o criminoso ele se arrependa e tenha uma vida plena, não é?
Provérbios 24 nos diz: aquele que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Meus irmãos, isso é muito frequente na nossa vida, né? Eu vou contar uma experiência. Por exemplo, eu estava assistindo aquele filme A Casa, do Netflix. Filme fantástico. Ele trabalha muito com a noção dos 7 pecados capitais, sabe? É muito legal você olhar esse filme e ver isso. Sem dar spoiler para vocês, a gente assiste aquele filme e qual é a sensação que a gente tem? A sensação que a gente tem é de revolta, quando a injustiça prevalece, quando o criminoso, ele de alguma maneira prevalece, ou ele não é punido, não é? Você assiste um filme assim, ou você vê uma série em que isso acontece, né? É como, por exemplo, A Casa de Papel. Né? Eu tive muita dificuldade de acompanhar a série, por quê? Porque houve um momento que eu estava torcendo para os criminosos. Eu me vi torcendo para os criminosos. E isso me causou revolta. Por quê? Porque aquele que diz ao criminoso que ele é justo, né? Aquele que diz ao ímpio que ele é justo, ele vai ser amaldiçoado pelos povos. Por quê? Porque há a lei do Senhor gravada em nosso coração. Há um senso, mesmo tácito, de certo e errado em nosso coração. Né? E as nações o detestarão. Certo? Como Deus pode, de alguma forma, salvar-nos dele próprio e de sua própria retidão e justiça? Essa é a pergunta. Deus, ele não pode dizer ao ímpio que ele é justo. Deus, ele não pode, de alguma maneira, fazer vista grossa aos nossos pecados. Então, qual é a maneira que Deus nos tem para nos salvar dele próprio? A justificação, você não é justificado para ser salvo do diabo ou coisa parecida. A justificação nos salva da justiça e da retidão do próprio Deus. Esse é um dilema terrível. Esse dilema criou misérias indizíveis para cada alma sensível à culpa. Por que cada alma sensível à culpa? Porque nem todas as pessoas são sensíveis à culpa. Não é? Como eu dizia na aula passada, as pessoas geralmente, as pessoas que não estão em Jesus Cristo, aquelas que não tiveram seus corações abertos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo, a palavra lá em João 16, versículo 8, diz que o Espírito nos convence do nosso pecado. Então, a ação do Espírito Santo nos levará a tomar consciência do nosso pecado e nos arrependermos. E isso é o que nós chamamos de arrependimento para a salvação. Agora, aqueles que não estão em Jesus Cristo, aqueles que não tiveram seu coração regenerado pelo Espírito Santo, aqueles que vivem segundo a ordem deste mundo, segundo as mazelas deste mundo mau, essas pessoas geralmente elas justificam o pecado com 2 verbos. Eu preciso, né? E eu mereço. Então eu preciso, eu sei que está errado, mas eu preciso disso. Eu sei que a bebida vai estragar a minha vida, a vida da minha família, mas eu preciso disso para eu poder resistir, para eu poder ser feliz, para eu poder fugir da realidade, não é? Eu mereço. Olha, eu sei que o adultério ele é ruim, eu sei que a compulsão por compras é ruim, eu sei que os vícios em geral são ruins, mas eu mereço, afinal de contas eu fiz tanta coisa boa que eu tenho liberdade para fazer isso ou aquilo de ruim, não é? E aí eu chamo 2 textos de Jó. Primeiro, Jó 2 e 3. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Então, a ideia que Jó nos mostra aqui é o seguinte: o homem não pode contender com Deus. É a mesma ideia de Romanos 9, né? Do barro perguntando ao oleiro, por que você me fez assim? Certo? Então, o homem, ele não é justo diante de Deus. Então, ele não está em posição de igualdade ou em posição
para negociar com Deus coisa alguma. E aqui, citando apenas o versículo 15 de Jó: eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos céus são puros ao seu olhar. Ou seja, Deus não confia, nem nos santos. E quem são os santos? São aquelas pessoas separadas, são aquelas pessoas que foram retiradas do mundo pelo Espírito Santo. Não é? São aquelas pessoas que têm consciência do seu pecado, né, que nadam contra a correnteza, né, que servem ao Senhor neste mundo mau. Então, o Senhor, ele não confia nem nos seus santos, até mesmo os santos, né, eles podem pecar. Eu não estou querendo citar Renato Russo aqui não, né, que nem os santos conhecem bem ao certo a medida da maldade, né. Não, eu não concordo com essa frase do Renato Russo, né? Os santos, aqueles que foram os piedosos, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, eles conhecem a medida da maldade. Eles conhecem o parâmetro de Deus que está na palavra, certo? A grande realidade aqui, irmãos, é que a régua que vai medir a sua vida não é a minha nem a sua, é a régua do Criador. Qual é a régua que pode medir a vida? A régua daquele que criou todas as coisas. A régua do Senhor, certo? Martinho Lutero vivia nesse dilema, não é? Enquanto monge agostiniano, Lutero, ele vivia sobre a angústia da salvação pelas obras, porque a Igreja Católica, ela é adepta de um semi-pelagianismo, né? Por que semi-pelagianismo? Porque ela não é pelagiana. O que é o pelagianismo? Pelágio foi um teólogo britânico que pregava que você poderia agradar a Deus pelas obras, que o pecado de Adão ele não foi transmitido para todos os seres viventes, que nós não estávamos sob o pecado original. Então, ele acreditava que pelas nossas obras o homem tinha livre-arbítrio e pelas nossas obras nós poderíamos ser salvos ou condenados. A Igreja Católica de fato não pensa assim, né? A Igreja Católica ela vai dizer o seguinte: nós somos salvos pela graça, mas que graça é essa? Que graça é essa que a Igreja Católica defende? A graça de que você tem um tanto da graça de Deus que te leva até as obras de piedade, certo? Um exemplo bem interessante para você pensar nisso é igual quando você vai tirar um carro na concessionária. A pessoa que te entrega o carro, ele é muito, muito franco. Esse carro tem gasolina suficiente para chegar ao primeiro posto, né? E se você não ouvir isso, você para no meio do caminho. É a mais pura verdade. Então a Igreja Católica entende assim: Deus nos dá graça para nós irmos até a igreja e praticarmos as obras que a igreja nos oferece, certo? Porque é por essas obras que eu vou ser salvo. Por isso que a Igreja Católica, desde a Idade Média, prega que fora da igreja não há salvação, certo? Então, Lutero vivia nessa angústia. Não há salvação, porque eu sou pecador, eu tento fazer as obras de caridade, eu tento fazer as obras de piedade, mas eu não deixo de pecar. E ele se entregava aos métodos que existiam naquela época para obter a purificação de sua alma, mas tudo isso era insuficiente, até que Lutero toma contato com o livro de Romanos. Ele, que era professor de Novo Testamento, ele toma contato com Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde Paulo vai fazer uma citação do profeta Abacuque, não é? Que o justo viverá pela fé. Esse é o tema, inclusive, da carta aos Romanos, o capítulo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois também do grego, visto que pela justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa é uma citação de Abacuque 2,4. Lembra? Quando a gente tem uma citação do Antigo Testamento, a gente tem que entender o contexto do Antigo Testamento. Qual é o contexto de Abacuque? Deus está mostrando para Abacuque que o povo estava realmente
largado em seus pecados e que ele iria punir o pecado do povo mandando os caldeus, mandando os babilônicos sobre aquele povo. Abacuque fica muito angustiado, porque de fato os babilônicos eles eram piores do que o povo judeu e cometeriam mais atrocidades do que aquelas que os judeus cometiam. Mas o Senhor consola Abacuque dizendo que o justo viverá pela fé. Paulo toma essa mesma realidade para consolar a igreja de Roma. Ou seja, o justo viverá pela fé. A fé, essa fé que não é algo que vem de nós, mas é um dom de Deus, é a fé salvadora, nós seremos preservados pela fé, certo? Então, Lutero entende isso, que a fé é essa causa eficiente da própria justificação de Deus. Porque o próprio Paulo vai dizer isso lá em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, ou seja, pelo instrumento da fé, né? Desculpe, a causa instrumental, né? A fé é essa causa instrumental, é o instrumento que Deus usa para a nossa justificação. Lutero ele vai dizer no prefácio do comentário de Romanos que ler a carta aos Romanos foi como ver os portões do céu se abrindo para ele, porque ele entende a magnitude e a dimensão da graça. Novamente citando Charles Slater, ninguém sente a força desse dilema moral mais do que o pecador arrependido. Ele sabe que merece ir para o inferno. Ou seja, o ímpio, aquele que não está em Cristo, ele pouco caso faz do pecado. O pecado para o ímpio, ele está ligado às atrocidades da vida, aos grandes problemas da vida. Ele não consegue ver esses pecados na sua própria vida, né? Porque quando ele vê, ele tenta afugentá-los com eu mereço ou eu preciso. Ou ele vive em uma culpa que não consegue tirá-lo dessa realidade, certo? Eu cito isso aqui, agora citando um livro do John Stott, A Cruz de Cristo. Na página 80, John Stott diz: o pecado não é um lapso lamentável de padrões convencionais, porque é assim que o mundo entende pecado. As pessoas que não conhecem a fé cristã, elas entendem o pecado como um lapso, um probleminha. Eu não atendi às convenções. É como eu fazer algo inconveniente, né? Mas não, a essência do pecado é hostilidade para com Deus. É como Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 7, né? O pendor da carne é inimizade contra Deus. Essa é a essência do pecado, é inimizade contra Deus, né? Manifesta em rebeldia ativa contra ele. Por que eu estou dizendo? Por que John Stott diz isso? Rebeldia ativa. Porque o pecado, ele existindo em nosso coração, ele tem atitudes visíveis, objetivas. O pecado ele pode ser mensurado na maneira como você age, ele pode ser visto na maneira como você age, certo? E aqui o John Stott ele cita um teólogo, Emil Brunner, que vai dizer: pecado é desafio, arrogância, desejo de ser igual a Deus, asserção de independência contra Deus, constituição da razão autônoma, moralidade e cultura. Veja, o pecado ele está em todas essas áreas. O pecado, assim como lá no início, né, na origem do pecado, o homem quis o quê? Ser autossuficiente. Eu não quero mais precisar de Deus. Eu quero ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Não é? E uma vez no estado de queda, o homem ele não consegue não pecar. Ele é escravo do pecado. Por isso, o Senhor deu a lei no Antigo Testamento, as promessas, a lei, os sacrifícios, que forneceram ao homem os meios de caminhar até Cristo. O próprio Paulo vai dizer no livro, na carta aos Gálatas, que a lei nos serviu de aio, ou seja,
como aquele escravo, aquele pedagogo, né, que levava a pessoa até a escola. A lei nos levou até Cristo, certo? Então, toda a realidade do homem, a sua cultura, a sua moralidade, elas estão de alguma maneira afetadas pelo pecado, certo? Então, pecadores arrependidos sabem que merecem ser punidos. O Espírito Santo nos dá essa consciência. E que não pode simplesmente... O Senhor, né, aqui, esse pode, ele não está se referindo a pecadores arrependidos. É porque eu dividi a citação, sem colocar o sinal de fracionamento. Aqui esse pode está se relacionando a Deus, por isso que está no singular, tá? Então aqui é como Deus não pode simplesmente varrer os seus pecados para debaixo do tapete, né? Vamos dar um jeitinho, porque é assim que pensa o universalista. Quem que é o universalista? O universalista é aquele que fala o seguinte: olha, o inferno não existe, não vai existir, Deus vai levar todo mundo para o céu, certo? Porque Deus é misericordioso, Deus não vai punir ninguém, certo? Então, isso é fazer o quê? É Deus varrer o pecado para debaixo do tapete. E Deus não fez isso, não faz isso, né? Então, qual é a solução para esse dilema? É a imputação. Alguém precisa pagar esse pecado, né? Eu ou você temos condições de pagar esse pecado? A justiça do Senhor precisa ser satisfeita. Eu e você estamos dispostos a satisfazer essa justiça? Né? Porque qual foi a determinação que o Senhor deu a Adão lá em Gênesis? No dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Não é? Então, o salário do pecado, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 6, é a morte. E aí? Quem está disposto a morrer? Né, a ir para o inferno por causa desse pecado? Nenhum homem está a essa altura. Nenhum homem está nessa posição de poder pagar essa conta, não é? Tampouco de satisfazer o Senhor. Eu posso pagar, né, pastor? Eu pago a minha conta. Não, mas aí vai ser só a sua. A dos demais está em aberto. É como eu estava jantando com algumas pessoas, eu saio e pago a minha parte. Cada um precisa pagar a sua. A humanidade, então, estaria toda comprometida. Todos iriam para o inferno. Certo? Jó vai dizer o seguinte, lá Jó 25... 4 a 6. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele no caso Deus. E, continuando aqui, quanto menos o homem, que é gusano, e filho do homem, que é verme. Então o homem é um bicho e um verme. É essa imagem que a Bíblia nos dá. Nós que vivemos nessa cultura coach, né, onde você pode todas as coisas, onde você é vencedor em tudo, essa teologia da prosperidade, você é cabeça e não cauda, você você é filho do rei, então você tem que reinar sobre a terra agora, não é? A Bíblia vai dizer não, você é verme, você é um pecador. Você nasceu na iniquidade, sua mãe te concebeu em pecado. Salmo 51, versículo 5. Então você não tem condição de representar os outros homens. Por quê? Porque você é tão devedor quanto eles. Não é? Então você não tem essa condição. Quem tem? Jesus. Não é? Jesus, ele morreu em nosso lugar. Os pecados que estavam sobre nós foram dados a ele, não é? Então aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro nos diz, levando ele mesmo, ele aqui no caso é Jesus, os nossos pecados, em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Aqui ele faz uma citação do profeta Isaías, Isaías 53. Tá? Isaías 53,
nós vamos pegar aqui o versículo 4 e 5. Isaías esse texto é um texto que nós lemos com frequência, não é? Que aborda a realidade do servo sofredor. É um texto que aponta exclusivamente para o Senhor Jesus, não é? Aqui diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Né? Então, irmãos, essa é uma realidade muito importante. Né? Muito importante, porque ela nos mostra que o nosso pecado foi colocado, foi imputado a Jesus. Ele tomou os nossos pecados, certo? Então, isso tem que ficar muito claro em nossa mente, certo? Agora, continuando, você vê essa mesma realidade ali em Filemon, no versículo 17 e versículo 18. O livro de Filemon, ele é um livro interessante, não é? Paulo vai falar aqui, não é? O livro de Filemon, ele conta, é uma carta de Paulo. Filemon é uma pessoa, não é? E Paulo está conversando com Filemon para que Filemon, que era um homem abastado, recebesse de volta um antigo escravo, Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemon, e o que indica na carta, ele fugiu de Filemon e ele até chegou a roubar Filemon. Mas Paulo vai pedir agora. Onésimo foi preso junto com Paulo, uma coisa interessante, né, como Deus age nos interregnos da vida, né? E Paulo vai pedir a Filemon que o receba como irmão em Cristo Jesus. Como irmão. Porque ele agora, ele de fato se converteu, e ele agora é um irmão em Cristo. E Paulo, ele vai imitar essa doutrina, quando ele diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Vamos ver esse exemplo de Paulo. Paulo é uma pessoa que não compactuou com o roubo de Onésimo, certo? Então, se Paulo fosse parceiro de Onésimo no roubo, Paulo não poderia pedir isso. Por quê? Ele é tão culpado quanto ele. Então Paulo, ele é homem como Onésimo, ele é amigo de Filemon, ele não tem nada a ver com o roubo, mas ele viu a conversão de Onésimo e ele pede para tomar a dívida do Onésimo para ele, certo? É como, por exemplo, eu vou pagar uma conta, eu quero pagar a conta de uma outra pessoa, mas não paguei a minha. Eu não posso fazer isso. Jesus é o único que pode tomar o nosso lugar nessa dívida, porque ele não tem pecado, ele se fez pecador em nosso lugar, certo? E ele toma sobre ele próprio os nossos pecados para que nós tenhamos a vida, certo? Romanos 5, versículo 13, Paulo nos diz: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Jesus, ele pagou, ele cumpriu toda a lei. Quando Paulo diz lá em Gálatas que o fim da lei é Cristo, o verbo teleos no grego, ele tem tanto o sentido de completar como de cumprir. Jesus, ele não só cumpriu toda a lei, mas como ele é o próprio cumprimento dela. Ela se completa em Jesus, certo? Continuando, então nós estamos falando de uma expiação vicária. O que significa esse termo vicária? É a mesma família semântica da palavra vigário,
que nós conhecemos, né? O que é o vigário? O conto do vigário, né? Não está falando de um padre que passou um calote, não é isso. O conto do vicário, é alguém que se faz de outra pessoa. Então o conto do vigário é aquela pessoa que chega para o outro e quer vender o bilhete premiado da loteria. Ele se passa por uma coisa que ele não é, para levar vantagem, para ludibriar. Obviamente, Jesus não fez isso, né? Mas Jesus se passou por nós na sentença, na pena que deveria cair sobre as nossas vidas. Jesus tomou sobre ele os nossos pecados e absorveu a ira de Deus para que nós não fôssemos fulminados por ela, certo? Então aqui há uma diferença entre expiação pessoal e vicária. Então há duas formas de pensar em expiação. Expiação com X. Não é ficar olhando alguém. Expiação com X é você pagar o preço de alguma coisa. É você pagar uma pena, tá? Então, existe a expiação pessoal e a expiação vicária. Estou citando Berkoff aqui. Quando o homem caiu e se afastou de Deus, ficou devendo uma reparação a Deus. Mas ele só poderia expiar, ou seja, pagar o seu pecado, sofrendo eternamente a penalidade fixada para a transgressão. Ou seja, se nós não tivéssemos Jesus, todos nós estamos pré-ordenados ao inferno. O homem está sem Jesus, o homem estaria pré-ordenado ao inferno. Ele viveria este mundo, mas ficaria a eternidade toda debaixo da ira de Deus, certo? Porém Deus, ou seja, aqui tem uma coisa importante, a palavra porém, certo? Porém, Deus designou um substituto na pessoa de Jesus Cristo. Então, em vez de você sofrer a pena, Jesus ele é o seu substituto. É o que no Antigo Testamento se chamava de Goel, o resgatador. Certo? É aquele que pagava o preço. Então, por exemplo, eu tinha contraído uma dívida que me levava a ser vendido como escravo. Então, eu precisava de um resgatador. Se você quer ver isso, veja o livro de Ruth, né? Boaz, ele toma o lugar para resgatar Ruth, né? Ele toma a posição de resgatador para resgatar ela, sua sogra, a sua terra, né? Para dar dignidade a elas. Então Jesus ele pegou a nossa dívida para ele nos substituiu na nossa dívida, né? Para tomar o lugar do homem. E este substituto expiou, pagou o pecado e obteve eterna redenção para o homem. Então, em Cristo, o nosso pecado foi perdoado de uma vez por todas, certo? Então, a diferença entre expiação pessoal e expiação vicária. A expiação pessoal, ela parte do ofensor. Então, eu ofendi a Deus, eu tenho que pagar a minha culpa. Só que você não vai pagar só a sua eternamente e não vai resolver o problema. A vicária, ela parte do ofendido, ou seja, Deus vai usar de um meio para pagar essa dívida, certo? A expiação pessoal, ela exclui a misericórdia. Então não há misericórdia. As pessoas são pecadoras e ninguém vai poder... não tem misericórdia. Deus não vai agir com misericórdia, tá? A expiação vicária, ela representa a mais elevada face da misericórdia de Deus, né? É João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Isaías 53, versículo 10, não é? Quando o Senhor, quando Isaías vai dizer ali que todavia o Senhor agradou em moê-lo. Moê-lo quem? Moer o servo sofredor, moer Jesus, onde? Na cruz do Calvário, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, ou seja, nós, né? E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará
nas suas mãos. Então, a expiação vicária é essa expressão máxima da misericórdia de Deus. A expiação pessoal, ela estaria em ação para sempre, ou seja, todos os homens deveriam morrer para ir para o inferno, padecer a ira de Deus no inferno, para expiar a sua culpa. Ela não tem fim. A expiação vicária em Jesus, ela leva à reconciliação eterna, ou seja, Jesus vai cumprir completamente a justiça de Deus, certo? Estou citando Berkoff, página 345. Então, abra aí a sua Bíblia em Romanos 4, 5 a 8. Romanos 4, de 5 a 8, você tem aqui Paulo dizendo o seguinte, veja, mas ao que não trabalha, 5 a 8, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Ou veja, Paulo vai dizer no versículo 4 que aquele que trabalha, o salário dele não é um favor que o patrão lhe faz, é uma obrigação do patrão. O patrão deve ao seu trabalhador o salário. Agora, a relação que nós temos com Deus não é uma relação empregatícia, de tal maneira que nós merecemos a salvação. Nós temos direito sobre a salvação ou sobre qualquer outra coisa que Deus faça. Então essa história de determinar coisas a Deus, de decretar coisas a Deus, né, é uma história bem antibíblica. Tá? Aqui Paulo está dizendo o seguinte: nós não trabalhamos, a salvação não depende de nós. Porque se você for lá a Efésios 2, a salvação é pela graça, nem pela fé, porque a fé não vem de nós, é dom de Deus, nem pelas obras, para que ninguém se glorie diante do Senhor. A salvação é pela graça. Você não precisou fazer nada para ser salvo. Quem fez algo para que você fosse salvo é Jesus, na cruz do Calvário, que tomou a sua dívida e a pagou plenamente. Então, aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não contribuiu em nada para a sua salvação, ele tem a única maneira dele viver é crer naquele que justifica o ímpio. Ou seja, então, a minha justificação se dá pela instrumentalidade da fé, certo? Veja o que Calvino vai dizer aqui no seu comentário. Somente aqueles que têm consciência de que por natureza são ímpios é que alcançarão a justiça procedente da fé. Ou seja, o evangelho, né, a boa nova, ela começa com uma má notícia. E qual é a má notícia que o evangelho nos dá primeiramente? Você é um pecador miserável, nada que você fizer vai melhorar a sua situação diante de Deus, e nessa situação você vai para o inferno. É essa a realidade que nós tomamos consciência em nossa conversão. É o filho pródigo caindo em si e vendo a realidade em que o pecado o havia levado. Agora, a boa nova vem em sequência a essa. Calma, você é um miserável pecador, nada do que você faça vai melhorar a sua situação e você iria para o inferno. Mas Jesus fez algo por você. Jesus pagou o seu preço na cruz do Calvário, de tal maneira que por causa de Jesus você tem acesso ao trono de Deus. Porque Jesus lhe lavou com o sangue dele, você pode entrar pelas portas do céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Esta perífrase, né, esse texto, né, Romanos 4, 5 e 6, deve ser considerada à luz do tema da passagem, ou seja, do tema do capítulo 4, que para Calvino é: a fé nos adorna com a justiça de uma outra pessoa, a qual recebe de Deus. Então a fé, ela nos dá essa consciência de que Jesus, ele pagou os meus pecados, né? Então, quando eu entendo que eu sou um pecador
justificado, um pecador redimido, a fé, ela vai me atribuir essa justiça que é de Jesus, não é minha. E aí Paulo faz uma citação aqui do Salmo 32, né? Mas antes disso, vamos para John Stott, outro texto do livro A Cruz de Cristo. A consciência mórbida, exageradamente escrupulosa e procura deliberadamente criar criar esse tipo de domínio seria daninho. Entretanto, nem todos os sentimentos de culpa são patológicos. Pelo contrário, os que se declaram sem pecado e sem culpa sofrem de uma doença ainda pior, pois manipular e sufocar, até mesmo cauterizar a consciência, a fim de escapar da dor das suas acusações, nos deixa impérvidos à nossa necessidade de salvação. Então o que John Stott está dizendo aqui? Que há dois tipos de culpa, e ambas são estéreis. Ambas não adiantam nada na vida cristã, certo? O sentimento de culpa do filho pródigo, eu vou me levantar e vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Esse sentimento de culpa, ele só foi bom porque levou o filho pródigo de volta à casa do pai. Aqui John Stott está falando de dois sentimentos de culpa que não adiantam nada. Primeiro é a mente exageradamente escrupulosa, ou seja, aquela pessoa que vive na culpa, que vive no remorso. Ele remói as coisas que ele fez de errado, mas ele não sabe como mudar. Por quê? A única maneira de mudar a sua vida e a sua história é por meio de Jesus. E ele não conhece Jesus. Ele não reconhece Jesus. O outro é aquele que faz pouco caso da culpa. Ele faz aquilo que Paulo diz lá em 1 Timóteo 4:2. Ele cauteriza a sua consciência. Ele não quer sentir a dor da culpa. É aquele que vai falar: olha, eu fiz isso mesmo, porque todo mundo faz, porque eu preciso e eu mereço, e todo mundo tem que entender a minha vida. Certo? É aquela pessoa que vai dizer o seguinte: ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém pagou as minhas contas. Eu queria dizer uma coisa para você. Se você pensa assim, ou se você um dia pensou assim, há uma pessoa que pagou a sua conta, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou a conta do seu povo, dos seus eleitos na cruz do Calvário. Então todo aquele que está em Cristo sabe que a sua conta foi paga em Cristo, certo? Então, aqui Paulo faz na parte, no versículo 4, no versículo 6 e 7, ele faz uma citação do Salmo 32, 1 e 2. Esse é um salmo didático de Davi, é um masquil, onde o rei Davi vai dizer: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa a maldade, não coloca sobre ele a maldade, não reconhece a sua maldade, e nem cujo espírito não há engano. Não é? Então, Davi, nesse salmo, segundo Kindner, ele vai dizer o seguinte: qual é o tema do Salmo 32? A verdadeira felicidade é estar em comunhão com Deus, certo? A felicidade verdadeira não está nas coisas materiais, não está nas coisas deste mundo, mas está no mundo por vir. Por isso Jesus vai dizer que nós devemos ter tesouros não neste mundo, que estão suscetíveis à traça, à ação da ferrugem, dos ladrões, mas nosso tesouro tem que estar no reino dos céus. É por isso que Paulo vai dizer: eu sei bem quem eu tenho crido, e ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Então a verdadeira felicidade é estar em comunhão com Deus. Por quê? Porque estando em comunhão com Deus, Deus não vai imputar pecado sobre a minha vida, porque esses pecados foram pagos em Jesus. A palavra importante, atribui, essa palavra importante nesse salmo, ou imputa, dá a entender que quando Deus nos trata como sendo justos, é uma dádiva da parte dele. Ou seja, Deus não nos imputa maldade, não porque nós somos bons, mas é uma dádiva dele, independente dos nossos merecimentos, porque nós somos maus.
né? O restante daquele capítulo, emprega o capítulo de Paulo, de Romanos 4, emprega o contexto dessa mesma palavra em Gênesis 15:6, para ensinar que a dádiva é recebida pela fé somente. Ou seja, nosso coração é corrupto e enganoso, como diz Jeremias 17:9. Mas o Senhor tem nos transformado, diariamente nos santificado por meio do Espírito Santo, né? E ele nos justificou plenamente em Cristo. Aqui um exemplo interessante do Antigo Testamento, que era o dia do Yom Kippur, né? Yom, dia, Kippur, expiação. Até hoje os judeus eles festejam esse dia, tá? No dia da expiação, o sacerdote trazia diante do Senhor 2 bodes, né? E isso está aqui em Levítico 16, 7 e 8, né? Então, 2 bodes eram trazidos diante da tenda, né? E aqui, no versículo 7 e 8, você vê o seguinte: também tomará, isso aqui é Arão, né? Arão tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor, né? Que é esse que vai ser sacrificado em holocausto por causa dos pecados, né? E o outro para ser o bode emissário. O bode emissário, né? Tome cuidado, quando você lê a tradução da NVI, ela usa a palavra Azazel. Azazel no hebraico é emissário, tá? Então o bode para Azazel não é o bode que vai para um demônio no deserto, como você vê em alguns lugares. Azazel significa emissário, é o bode emissário, tá? Aqui, se você for observar, o versículo 9 e o versículo 10 fala sobre esses 2 bodes. Versículo 9 fala sobre aquele que vai ser sacrificado. Arão fará chegar o bode, o qual cair a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário, né? Você conhece aquela expressão? O cara virou bode expiatório, né? O bode expiatório. Esse é o bode expiatório, né? O que acontecia? O sacerdote impunha as mãos sobre esse bode e colocava todos os pecados do povo sobre ele. E esse bode era levado ao deserto. O que isso simboliza? E esse sacrifício apontava para Jesus. Porque Jesus ele vai morrer por nossos pecados na cruz, e ele vai levar embora os nossos pecados de uma vez por todas. É aquela ideia do servo sofredor, não é? O sacrifício que nos traz a paz caiu sobre ele, tá? Então, Jesus estava presente no Antigo Testamento onde? Nas promessas, nos sacrifícios, na lei, né, na circuncisão. Então, esse rito, ele apontava para Jesus, para mostrar como viria de ser o sacrifício de Jesus. Não é à toa que João Batista vai saudar Jesus como: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é este Cordeiro, esse sacrifício pleno, né? Você se lembra que haviam 3 funções em Israel: o rei, o sacerdote e o profeta. Ambas caminhavam paralelamente. Jesus, ele toma essas 3 funções. Jesus, ele é o rei, ele é o profeta e ele é o sacerdote. E nós, em Cristo, também somos reis, profetas e sacerdotes. Jesus, ele exerce a função de sacerdote quando ele oferece ele próprio como sacrifício perfeito ao Pai. De tal maneira que, assim como o sacerdote no Antigo Testamento, Jesus é tomado dentre os homens de modo que possa representar esses homens, né? Jesus é constituído a favor dos homens para agir no interesse deles. Jesus é constituído para representar os homens nas coisas concernentes a Deus. Então, citando novamente John Stott, tinha de haver vida por vida,
sangue por sangue no Antigo Testamento, né? Mas os sacrifícios de sangue no Antigo Testamento não passam de sombras, né? Aí o John Stott está pensando em Colossenses 2, 6, onde Paulo vai dizer, 6 e 7, tá, gente? Perdoe o erro aí. Quando Paulo vai dizer, ninguém vos julgue por festas, por sábado, pelo que você come, pelo que você bebe. Por quê? Essas coisas são sombras, né? São sombras que apontam para Cristo, né? A substância era Cristo. Para que um substituto seja eficaz, deve ser ele equivalentemente adequado. Jesus é equivalentemente adequado ao homem, né? Assim como o pecado de Adão, ele proliferou pela humanidade, porque Adão era o cabeça da humanidade, e se você for a Gênesis 5:5, Adão vai ter filhos segundo a sua imagem e semelhança, essa imagem de Deus distorcida, ele vai passar a sua prole. Jesus também é o cabeça da igreja, né? E ele vai passar aos seus essa vida que ele ganhou na cruz do Calvário, certo? Então o sacrifício do Antigo Testamento, ele era como um cartão de crédito. Você vai lá, passa o cartão de crédito, isso não quer dizer que você pagou a conta. Você prometeu que você vai pagar a conta. O lastro desse ato está no dinheiro que você deposita no banco. Onde estava o lastro da salvação, daquilo que era feito no Antigo Testamento? A cruz de Cristo. Então todos os homens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, foram salvos na cruz de Cristo. Foram justificados em Cristo. Certo? Novamente estando Stott, mais do que isso, ele vê que nosso débito foi realmente pago por completo por ele, Jesus, aleluia. Deus, em seu grande amor, né, desenvolveu uma forma de nos salvar dele mesmo, de sua própria justiça. Então, como Deus salva o homem sem ser injusto? Por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Certo? Esse é o próprio coração do Evangelho. Não é? Romanos 3, 21 a 26, nós vamos ver basicamente isso. Né? Nós vamos ver aqui Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que Paulo está dizendo sem lei? É que sem a participação humana, sem o cumprimento de uma lei. Certo? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Todos quem? Veja, os que creem, porque não há distinção. Não há distinção de quem? Se você for lá no começo de Romanos 3, você vai ver distinção entre judeu e grego. Né? Ambos têm livre acesso a essa graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu... Veja, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar o quê? A sua justiça. Então, na cruz do Calvário, Deus manifesta a sua justiça, ou seja, ele não perdoou aquele pecado. Aquele pecado foi punido de forma cabal em Jesus, por ter Deus, a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, essa justificação ela se dá a quem? A quem tem fé em Jesus. Certo? Então, esse foi o meio, né, de Deus justificar o pecado e se manter justo. Aqui teve um erro, não é meu, é meio, tá, gente?